todas e todos, meu nome é Virgílio, eu sou professor de animação 2D e 3D digital do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais da UFMG e esse vídeo ele é parte de uma série de 4 apresentações sobre cinema de animação que foi criado para o projeto Aulas Abertas. Assim, a gente já viu os fundamentos da construção do movimento animado, com a aula do professor Antônio Fialho. A gente viu algumas das possibilidades poéticas dessas narrativas que vão além daquele estereótipo de algo direcionado apenas para o público infantil, com o professor Maurício Gino. E vimos como a animação pode habitar outros espaços e formatos que não a sala de cinema ou da TV, como é o caso dos domos e telas hemisféricas, que foi apresentado pelo professor Vitor Amaro. E aqui, o meu objetivo é tratar de uma abordagem ampliada sobre a animação, que engloba essas visões para que a gente possa compreender, então, a animação como uma forma de expressão artística que faz uso da técnica para criar a ilusão do movimento com imagens sintéticas. E quando eu falo de uma abordagem ampliada ou expandida, eu não estou negando os princípios da animação clássica, da linguagem cinematográfica, ou de produções voltadas para o público infantil, mas eu estou considerando aqui outros fatores que são importantes para a gente compreender a animação de uma maneira um pouco mais ampla. E para que a gente possa, então, fazer essa leitura, para pensar em novas possibilidades para a animação hoje e no futuro, a gente precisa voltar e compreender os fatores que permitiram o surgimento dessa forma de expressão artística. Então, assim como a fotografia, o cinema, o design e outras formas modernas de expressão artística que são aliadas à reprodutibilidade técnica, a animação como a gente conhece hoje, ela surge a partir dos desenvolvimentos técnicos lá da Revolução Industrial no século XIX. E foi uma época que produziam ambivalências, que oscilam desde a destruição da natureza, a exploração de pessoas em nome da acumulação de capital, como o desenvolvimento técnico, artístico e científico em várias áreas do conhecimento. E foi a partir de avanços em campos distintos, como a mecânica, a química, a automação, entre outras, que várias pessoas começaram a fazer experimentos artísticos cada vez mais complexos, com os recursos materiais que foram se tornando disponíveis em seu ambiente. E é exatamente esse o ponto de partida para que a gente possa pensar sobre a animação nessa abordagem ampliada. Afinal, embora o formato cinema de animação seja o mais conhecido, aquele que a gente conhece com os produtos da indústria cultural que se consolidaram lá no início do século XX nos Estados Unidos com os estúdios Disney, Warner, Hanna-Barbera, esse não é o único formato onde cabem as formas animadas. Várias formas de expressão técnica, de experimentação técnica, elas ocorreram e continuam ocorrendo a partir das relações entre a humanidade e a sua realidade material. Por exemplo, foi a partir de experimentos simples como o taumatrópio que os princípios fundamentais do movimento animado que a gente conhece hoje foram desenvolvidos. E, além disso, a animação digital que a gente tem hoje também não seria possível se lá no século XIX os teares mecânicos, que eram programáveis por cartões perfurados, não tivessem inspirado projetos como o do Charles Babbage e da Ada Lovelace para criar máquinas programáveis de uso geral. E essas máquinas programáveis, que a gente depois passou a chamar de computador, elas foram desenvolvidas e incorporadas gradativamente em vários aspectos da atividade humana e influenciaram outros experimentos estéticos, como, por exemplo, os de John Whitney, a partir da década de 1950. Ele era um animador e ele se fascinou pelas possibilidades dessas máquinas. Ele, inclusive, comprou um computador mecânico, que já era ultrapassado naquela época, era sucata, e ele tinha sido utilizado pelo exército para auxiliar na defesa antiaérea. E ele pegou esse computador, estudou e modificou as partes mecânicas dele para produzir formas animadas abstratas. E esses experimentos visuais foram empregados em várias obras, como na abertura do filme Um Corpo que Cai, que foi dirigido em 58 pelo Hitchcock,
E a gente também pode lembrar outros experimentos, como um que foi produzido na antiga União Soviética em 68, por uma equipe de cientistas que criou um modelo matemático para animação de formas que eram completamente digitais. E com isso eles produziram a animação de um gato andando. E na época eles geraram essas formas do gato e imprimiram cada frame desse desenho e passaram para o formato de película para fazer um filme. E então, assim, a gente pode pensar a animação, né, como ela sempre tendo sido influenciada pelas condições técnicas do seu tempo, ao mesmo tempo em que ela influencia outros desenvolvimentos, né? E sobre isso a gente pode citar o curta La Femme, que foi dirigido pelo Peter Folds em 73 na National Film Board do Canadá. E ali a ideia do consumismo, da ganância que permeia a sociedade moderna, ela foi narrada por meio de técnicas de animação digital que elas foram desenvolvidas para aquele filme e que elas são usadas até hoje nos softwares que a gente usa para animar. E além dessas relações então de influência mútua entre a técnica e a animação como uma forma expressiva, a gente também pode pensar em experimentos que eles vão começando a se afastar um pouco daquele fazer tradicional do cinema de animação. E um exemplo é o filme Big Bang, Big Boom, né, que ele foi criado pelo artista italiano Blue em 2010, e ele usa o grafite e a paisagem urbana para criar as sequências animadas. E é justamente o registro desse processo super longo que ele brinca com a ilusão do movimento. E com uma ideia também semelhante, né, o filme Gulp, ele é um projeto comercial, um curta, que ele foi realizado pelo estúdio britânico Aardman, que ele posicionou um telefone celular num guindaste e fotografava tudo aquilo embaixo do que eles chamaram que era o maior estúdio de stop motion do mundo. E esse curta ele foi feito com atores, objetos em tamanho real e os desenhos foram feitos na areia da praia, tudo para criar a ilusão do movimento, né? E isso ajuda a demonstrar tanto o uso de suportes diferentes daquilo que é tradicional no desenho animado, como ele também evidencia um contexto técnico em que um telefone comum, que inclusive já é ultrapassado para os padrões de hoje, que ele pode ser uma ferramenta de expressão artística, porque afinal, hoje, com um computador doméstico e software livre, qualquer pessoa pode se expressar artisticamente por meio da animação. E à medida então que a gente vai começando a se afastar daquela visão mais restritiva do cinema de animação, a gente pode pensar em outras aplicações como a projeção mapeada, que ela usa, né, os princípios do movimento animado, mas ela faz um jogo com as estruturas urbanas, como edifícios e monumentos, né? E nesse exemplo a gente vê a obra Interconnection, que ela foi dirigida pelo húngaro Antonín Krizanic, e ela foi feita em 2016 e projetada na fachada do Palácio do Parlamento da Romênia, que tinha sido, né, um evento dedicado a esse tipo de projeção mapeada. E nessa obra a intenção dos animadores era justamente tratar dessas relações complexas que elas conectam em rede os vários aspectos da nossa realidade. E daí, como último exemplo dessa noção de animação expandida, a gente pode pensar, né, numa das várias possibilidades de interação entre a animação e outras formas de expressão artística, como a dança, né? E aqui a gente vê a peça Glow, da companhia australiana de dança Chunky Move. Essa obra ela faz um diálogo artístico, né, entre as formas do corpo em movimento e os desenhos geométricos, cuja animação ela é gerada em tempo real em resposta aos movimentos da dançarina. E é um tipo de animação que a gente chama de procedural, porque o papel do animador aqui não é criar os movimentos manualmente quadro a quadro, mas o papel dele é estabelecer um conjunto de procedimentos codificados que daí são executados pelo computador em tempo real. Então, assim, o computador ele não é responsável por criar os movimentos, ele responde aos códigos que foram criados pelo animador e aos movimentos criados pela dançarina. E com isso, então, eu espero ter conseguido mostrar algumas das possibilidades dessa visão expandida de animação. Então, obrigado.